Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais fascinantes e, olha, transformadores do nosso tempo, a tal da inteligência artificial. Sabe quando um serviço de streaming, assim, do nada, recomenda aquele filme que é a sua cara? Ou monta uma playlist que parece que leu seus pensamentos? Pois é, isso não é mágica não, é tecnologia pura e das mais interessantes. A resposta para essa e muitas outras coisas do nosso dia a dia é a inteligência artificial, a famosa IA. É uma daquelas expressões que está na boca de todo mundo, mas que pouca gente para pensar no que significa de verdade. Então, vamos desvendar esse mistério. Ok, vamos lá. Para a gente começar a entender a IA, é preciso saber que não tem uma definição única, sabe? Na verdade, os especialistas olham para ela de 4 jeitos diferentes. A gente pode organizar a IA em 2 eixos. Num deles, a gente diferencia entre pensar e agir. No outro, a diferença entre imitar nós, os humanos, ou ser perfeitamente racional. Isso acaba criando 4 abordagens bem distintas. E por que isso importa? Ora, porque a diferença é enorme entre um chatbot que tenta agir como uma pessoa e, sei lá, um sistema de freios de carro que precisa agir de forma 100% racional, sem margem para erro. Apesar desses jeitos diferentes de ver a coisa, todos eles têm um ponto em comum, um bloco fundamental. Não importa como a gente define a IA, no fim das contas, a gente está sempre falando da criação de uma coisinha chamada agente. E aqui que a teoria vira algo concreto. Vamos conhecer o tal do agente inteligente, que é a verdadeira peça central de qualquer sistema de IA que se preze. Então, o ponto crucial é este. Um agente é, de um jeito bem simples, qualquer coisa que faz 2 coisinhas. Primeiro, ele percebe o mundo ao seu redor. Para isso, ele usa sensores, que podem ser uma câmera, um microfone ou até mesmo linhas de código analisando dados. E segundo, ele age nesse mundo para atingir algum objetivo. Pensa num termostato. Ele sente a temperatura e age ligando o ar-condicionado. Pronto, é um agente simples. Certo, um termostato é um agente, mas ninguém vai dizer que ele é inteligente do mesmo jeito que uma pessoa. E isso nos leva a uma pergunta fundamental, uma que os pioneiros da computação se fizeram lá atrás. Qual é a linha que separa uma simples máquina programada de uma inteligência de verdade? Para tentar responder a essa pergunta, o brilhante matemático Alan Turing, lá por 1950, criou um desafio muito engenhoso que virou um marco na história da IA. Ficou conhecido como o teste de Turing. A ideia é de uma simplicidade genial. Imagine uma conversa por texto. Uma pessoa, o interrogador, conversa com 2 participantes que ela não pode ver. Um deles é outra pessoa, de carne e osso, o outro é um computador. Se no fim do papo o interrogador não conseguir apontar com certeza quem é a máquina, bom, segundo Turing, a máquina passou no teste e pode ser considerada inteligente. Passar no teste de Turing é um objetivo e tanto. Para chegar nesse nível, a gente precisa entender como esses agentes realmente pensam, como eles tomam decisões. Vamos abrir essa caixa preta. Um jeito muito bom de visualizar isso é fazer uma analogia com o nosso próprio cérebro. A neurociência nos deu alguns modelos, como a teoria do cérebro trino, que a gente pode usar para entender os diferentes níveis de complexidade desses agentes. E essa comparação ilustra a diferença perfeitamente. De um lado, a gente tem os agentes reativos simples. Eles funcionam como o nosso cérebro reptiliano. Só reagem a estímulos com ações já programadas, tipo tirar a mão do fogo. Do outro lado, temos os agentes baseados em conhecimento, que são mais parecidos com o nosso neocórtex. Eles não só reagem, eles raciocinam. Eles usam uma base de dados e regras lógicas para tomar decisões bem mais complexas. Esse neocórtex digital é o que dá o poder para a IA. Ele funciona com base no que a gente chama de lógica proposicional. Pensa nisso como um sistema de regras do tipo, se acontecer isso, então faça aquilo. É essa estrutura que permite à máquina conectar informações e, de fato, criar uma linha de raciocínio. Mas veja bem, raciocinar sobre fatos é uma coisa, e quando o objetivo é mais complicado, exigindo uma sequência de passos. Vamos um pouco além e ver como um agente planeja o futuro. Para tarefas que exigem planejamento, tipo achar o melhor caminho num labirinto ou ganhar uma partida de xadrez, os agentes usam uma ferramenta matemática muito poderosa chamada grafo. É só pensar nele como um mapa. Cada lugar nesse mapa é um estado possível, uma situação, e as estradas que ligam esses lugares são as ações que o agente pode tomar. Essa ideia de se mover entre pontos no mapa tem um nome mais formal: máquina de estados.
É um sistema que só pode estar em um estado de cada vez, e ele vai se movendo de um estado para o outro, do ponto A para o ponto B, seguindo regras bem definidas. O trabalho do agente é basicamente encontrar a melhor sequência de pulos para chegar no seu destino. E isso não é só teoria, não. É exatamente assim que os aplicativos de GPS funcionam. A cidade é o grafo, a nossa localização atual é o estado inicial, o destino é o estado final e o algoritmo de IA explora esse mapa de estados para achar o caminho mais rápido, desviando do trânsito e tudo mais. Como a gente está vendo, a IA é um campo sofisticadíssimo, e isso acontece porque ela não nasceu do nada, nem só da ciência da computação. Na verdade, essa busca por criar uma inteligência artificial é o resultado de séculos de perguntas e descobertas feitas por algumas das mentes mais brilhantes da história, em várias áreas do conhecimento humano. A IA se apoia em ombros de gigantes, literalmente. A filosofia nos deu as leis da lógica. A matemática entregou as ferramentas de computação e probabilidade. A neurociência inspirou os modelos do cérebro. Da psicologia e da economia, a gente pegou as teorias sobre como pensamos e tomamos decisões. E a linguística nos ajudou a entender a linguagem. É uma verdadeira fusão de saberes. No fim das contas, talvez a definição mais prática e poderosa seja essa aqui do Ray Kurzweil. A IA é essa busca contínua para fazer com que as máquinas consigam realizar tarefas que até então a gente considerava uma coisa exclusivamente humana. E isso nos deixa com uma última reflexão. Nessa jornada para construir uma mente artificial, talvez a maior descoberta não seja sobre as máquinas, mas sim sobre nós mesmos. O que será que esse esforço para criar inteligência vai nos revelar sobre a natureza da nossa própria consciência?